Uma alegria chegar até você. Eu sou o pastor Gessé Santos e eu chego até você com palavras do coração. Olá, queridos, que alegria poder chegar mais uma vez até a sua casa, chegar mais uma vez até você. Eu quero primeiro cumprimentar a todos, deixar aqui registrado o meu carinho, a minha alegria em poder compartilhar palavras com vocês. Eu sou o pastor Gessé Santos, sou aqui da cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul, do Ministério Eleve Brasil. Ministério Eleve Brasil é uma igreja que nasceu primeiro no coração de Deus. E Deus nos deu a oportunidade, o prazer, a alegria, o privilégio de ser o fundador desse trabalho. Isso é a pura bondade de Deus. Isto é simplesmente a graça de Deus revelada, o favor de Deus revelado sobre a nossa vida. E já são 3 anos de história da Eleve e nós estamos caminhando debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra da parte de Deus. Toshinha, Deus abençoe tua vida. Que Deus continue te prosperando, te abençoando poderosamente e agraciando a tua vida, bem como todos aí desta cidade de Arapongas, da ESA TV, toda a diretoria, toda essa galera abençoada, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Cada vez que eu me preocupo em preparar uma palavra, eu não sou muito ortodoxo nessa questão de preparar uma palavra. Alguns fazem todo um aparato. Eu começo a pensar. E geralmente eu permito que o Espírito Santo venha fluir, apesar de, como todos, eu gosto das anotações, eu gosto de estar entendendo o que eu vou falar, mas eu deixo fluir do meu coração. E uma das coisas que veio muito forte, eu quero compartilhar com você nesse dia. E eu quero começar te dizendo o seguinte: esse dia foi preparado para você. Essa palavra foi preparada da parte de Deus para a tua vida. E ela foi preparada com o propósito de te destravar, com o propósito de fazer você romper. Eu creio que hoje Deus vai mexer no teu destino. Eu creio que hoje Deus vai mexer em algumas coisas na tua vida. E se você entender o que eu vou te dizer hoje, muitas coisas vão mudar literalmente na tua vida. Porque você vai ter perspectivas diferentes. Você vai ter expectativas diferentes. Isso com noção diferente da sua vida com Cristo e em Cristo. E é interessante isso. Por quê? Porque há um movimento espiritual, há uma conspiração, há um favor, há um movimento espiritual nesse momento acontecendo para estar destravando algo em mim, para estar destravando algo em nós. E isso me fascina, porque tirando a superficialidade,
tirando todo o espírito da superficialidade, tirando esse movimento raso, porque há muitas pessoas vivendo num nível raso, espiritualmente falando. Muita gente está numa miséria espiritual, muita gente está no coitadismo, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de pobreza. E hoje, sabe, nós precisamos nos mover, porque o apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele disse foi: renove a sua mente. Paulo, ele começou a entender com clareza isso, e ele frisou dizendo: ei, tudo está na tua mente, tudo está aqui, tudo tem a ver com o que está na tua mente. Porque nós estamos, o que você tem pensado? Quais os pensamentos que têm feito parte da tua vida? Se você quer ter uma vida repleta, uma vida abundante, como disse o próprio Cristo, disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se você quer ter uma vida em abundância, você vai precisar renovar a mente, porque tem muita gente que está acreditando que tudo que foi reservado para ele é a escassez e a pobreza. Tem muita gente pensando que tudo que foi reservado para ele, ei, é a miséria. A Bíblia vai falar sobre fé. A Bíblia fala sobre isso. E fé é crença, é credibilidade, é um sentimento total de acreditar. E a Bíblia diz que é um sentimento de acreditar em algo que ainda não existe. Ei, algo que não existe aqui, porque já existe lá. Algo que não existe aqui. E quando nós estamos falando, é que a fé, ela tem a ver com coisas que não tenha nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Por isso Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Entenda uma coisa: a promessa de Deus é muito maior do que eu e você necessitamos. Eu vou repetir. A promessa de Deus para a tua vida, ela é muito maior do que você necessita. É mais do que você possa desfrutar. É mais do que você possa, a tua mente. É por isso que ele diz: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, nem desceu ao coração, é o que Deus preparou. Sabe o que é isso? Creia, mesmo naquilo que você não entende. Creia, mesmo naquilo que você não entenda. As coisas de Deus são poderosas. Nós não necessitamos entender tudo. Nós só precisamos obedecer. Eu tenho uma frase comigo: tudo que precisamos, Deus já nos deu. O que nós precisamos para o próximo passo, Deus já nos deu. Ei, você precisa entender essas coisas. Que tudo o que Deus tem para mim e para você já existe no mundo espiritual. Por isso aquilo que nós necessitamos no primeiro momento é invisível, porque está no mundo, ou melhor a frase, está no campo espiritual.
A grande pergunta é como tomar posse disso. É como tomar posse do invisível. A pergunta é como merecer esse favor de Deus sobre nós. Como esse favor de Deus nós podemos... resposta: através da fé. É através da fé que nós tornamos material, que nós tornamos visível o que é invisível. A fé é o elemento que traz à existência aquilo que já existe no campo espiritual. Por isso nós necessitamos aprender a pensar com fé. E esse é o tema desta palavra que eu estou compartilhando com você hoje. Como pensar com fé? Porque eu e você precisamos aprender a pensar com fé. Nós precisamos aprender a misturar a fé dentro dos nossos pensamentos. Pensar com fé. Mas a fé necessita de algo. Necessita da promessa de Deus, necessita da palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você diz, eu creio, olha isso daqui. Quando você diz, eu creio, que vou comprar um apartamento, que vou comprar um carro, que vou casar, na verdade, você não crê. Na verdade, você deseja. Interessante isso. Eu vou repetir isso daqui. Quando você diz, eu creio que eu vou comprar um apartamento, eu creio que eu vou casar, eu creio que eu vou comprar um carro, eu creio que esse ano, a gente entrou 2020 assim, eu creio nisso, eu creio naquilo, a gente está hoje, eu creio, e a gente tem desejos, e na verdade, nós temos um problema que nós às vezes pegamos a fé e misturamos ela com os nossos simples desejos. A Bíblia diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A primeira questão está, como agradar a Deus? Como eu agrado a Deus? Hebreus 11:6 tem a resposta, porque ele diz assim, lá em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando cremos, nós agradamos a Deus. E quando nós agradamos a Deus, Ele satisfará os desejos do nosso coração. Abraão creu e se movimentou de acordo com a sua fé. Ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa. Ele creu na promessa e deu o primeiro passo, ele se movimentou. Esses dias eu falei algo sobre o poder do amém. O poder do amém. Amém no popular é assim seja. Mas amém é mais profundo do que isso. Amém significa, é isso que eu quero. Amém significa, é isso que eu quero. Quando alguém diz uma palavra forte, profética, que intenciona, que marca, que declara o nosso futuro, a gente diz, amém. Ou seja, você está dizendo assim, Deus, é isso que eu quero. Olha isso. Quando Isaías, no capítulo 43, versículo de número 1 e 2, a Bíblia diz assim, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Sabe o que Deus está dizendo? É que temos que colocar os olhos nele e não no que está acontecendo. Coloca os olhos nele, não nas águas. Pedro estava caminhando, ao invés de olhar para o Senhor, olhou para as águas. Não olha para a água, não olha para o rio, não olha para o fogo. Porque se preocupar, por que vou me preocupar com o fogo, se ele não vai me queimar? Por que se preocupar com o fogo? Porque ele diz assim: eu estarei contigo, quando pelos rios não te submergirão, quando pelo fogo não te queimará. Por que você vai se preocupar com o rio se você não vai afundar? Por que se preocupar se na tua frente tem fogo, se você não vai se queimar? Ei, entenda uma coisa, entenda uma verdade poderosa, estabelecida. Ele está dizendo para nós nos movimentarmos, mas toda movimentação precisa ser de acordo com a palavra de Deus. Se nós nos movimentarmos com fé, porque a palavra de Deus que cria todas as coisas. Lembra quando o Senhor disse assim: haja luz e houve luz? Hoje é dia do haja. Haja luz. E a Bíblia diz: houve luz. Você imagina o poder de uma única palavra de Deus? O poder de uma única, o sopro de Deus. Deus cria todas as coisas. Deus deu origem a todas as coisas. Ele tem uma palavra criadora. Por isso, creia. Por isso, pule. Por isso, celebre diante da palavra de Deus. Ele é fiel. Sabe, um certo dia, um irmão chegou diante de Deus e disse em oração: Senhor, o Senhor ama mais o irmão fulano do que a mim. E aí ele começou a argumentar, dizendo: Senhor, olha bem, para ele o Senhor deu uma família feliz, um casamento lindo, filhos fiéis, todos na igreja. Para ele o Senhor deu um emprego abençoado. Ele foi colocado uma lista de coisas boas que Deus deu para aquele homem, para aquele irmão, e que ele não tinha. E ele foi dizendo: para ele é mais fácil. Olha o nível espiritual dele. Ele sente mais do que eu. E foi colocando, foi listando o que aquele irmão tinha. Então, chegou uma altura daquela oração, Deus disse: eu quero concluir tudo que você está dizendo. E o Senhor disse: meu filho, eu não amo mais ele do que você. E aí ele, antes que o Senhor continuasse, ele toma a palavra e ele diz: como não? Olha o que ele tem. E mais uma vez ele começou a colocar a diferença entre ele e o irmão. E aí o Senhor parou ele e disse: não, eu não amo mais ele do que você, mas ele me ama mais do que você. Aí está a diferença. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não tem filhos prediletos. Mas eu e você podemos atrair a Deus, atrair a atenção de Deus. Deus não ama mais uma pessoa do que a outra. É ela que crê mais na palavra de Deus do que você. Deus não a ama mais, é ela que ama mais.
E você precisa entender isso, que no meio de todas as coisas, ei, Deus só está esperando que você se movimente e se volte para Ele. Sabe, esse tempo, a gente precisa estar com o coração voltado ao Senhor, depositado no Senhor. Eu quero parar aqui a minha palavra. Eu quero hoje orar pelo teu coração. E eu vou dar continuidade na próxima semana, mais um pouquinho sobre fé. Mas hoje eu quero parar aqui e eu preciso orar pelo teu coração. Eu queria que, se você puder agora, parar durante 30 segundos. Se você está na louça, está no teu trabalho, se você está dirigindo, dê um jeito de estacionar aí, por favor. Se você está, de repente, ouvindo esta palavra, enfim, fazendo alguma coisa, é só 30 segundos. Pare agora tudo o que você está fazendo. Pare agora, porque eu quero orar pelo teu coração. Quantos corações estão sofridos? Quantos corações não conseguem mais gerar fé? Quantos corações não conseguem mais ter esperança? E eu quero ministrar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero gerar fé. Eu quero clamar que a fé que começa no trono de Deus seja derramado sobre esta vida neste dia. Eu quero te pedir, Senhor, traz de novo a este coração esperança. Traz de novo, Senhor, a esta vida. Traz de novo a este teu filho. Traz de novo, Senhor, um coração tranquilo e um coração depositado em Ti, toda a sua confiança. Quebra, Senhor, tudo que está impedindo. Senhor, vozes que estão falando a este coração, olha aí o que você se tornou, olha aí quem você é. Cai por terra toda palavra contrária destinada a esta vida. E sobre esta vida, toda promessa, toda palavra, toda graça soberana do Senhor, seja sobre esta vida nesse dia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te agracie. Beijo no teu coração. Vá em paz. Que Deus te abençoe.